Aqueles que durante toda a vida cuidaram de suas famílias e ajudaram a construir o país, hoje precisam de mais atenção e cuidados. O Estatuto do Idoso nasceu da necessidade de garantir a essas pessoas o direito a uma vida digna. O programa Alcance de hoje discute a atuação do promotor de justiça na defesa dos direitos do idoso. O programa Alcance de hoje fala sobre a atuação do Ministério Público na defesa dos direitos do idoso. A Constituição Federal determinou ao Ministério Público a responsabilidade de zelar por esses direitos. O promotor de justiça trabalha para garantir aos mais velhos o direito à habitação, à assistência social e à saúde. Dona Maria mostra os exames, mas não consegue lembrar o nome da doença que tem nos olhos. Às vezes eu sinto uma dor na vista. Rara, mas eu sinto uma dor na vista. E eu sinto que eu tenho problema na vista. Tem uma bolinha que ela gira assim no olhar. A doença que ameaça a visão de Dona Maria é a degeneração macular relacionada à idade. Ela não tem dinheiro para pagar o tratamento. O médico falou que era um tratamento muito caro. Saía R$12 mil quando eu fui consultar. Aí o que eu pensei? Eu não tenho condições. A rede pública de saúde não oferece o medicamento. Por isso ela recorreu ao Ministério Público. Sem essa ajuda, a senhora conseguiria fazer o tratamento? Não, porque é muito dinheiro, né? É muita coisa. Neste residencial vivem 22 idosas. Elas precisam de atenção e cuidados constantes. Por isso, não podem mais morar com as famílias. A casa passa por reformas para dar mais conforto e segurança para as moradoras. O portão e os corrimãos, os guarda-corpos nas sacadas, os suportes nos banheiros e até o número máximo de leitos por quarto são um reflexo do programa de vistorias a entidades asilares. O Ministério Público, em conjunto com outros órgãos, vistoria as casas geriátricas e aponta o que deve ser feito para garantir os direitos previstos no Estatuto do Idoso. O Ministério Público ele atua em duas frentes. A primeira como fiscal da lei, no sentido de resguardar os direitos dos idosos, a fim de que a casa realmente apresente uma estrutura condizente com a relevância do serviço prestado. E, principalmente, o Ministério Público se apresenta como parceiro da entidade, no sentido de buscar parcerias público-privadas, alavancar recursos não só para a manutenção da entidade, mas também para qualificar os seus serviços. A dona do residencial exibe com orgulho os certificados dos órgãos responsáveis pela vistoria. Certificado de inscrição do Conselho Municipal do Idoso, o próprio Ministério Público e a certidão de responsabilidade técnica. Esse aqui é proactiva porque recolhe nosso lixo contaminado. Sônia reconhece que as obras pesam no orçamento, mas vê isso como uma orientação que veio na hora certa. Quando se fala em Ministério Público, a gente pensa assim que é mais para cobrança. E não é, foi uma parceria, foi uma ajuda que nos deram. A convidada do programa Alcance deste mês é a promotora da área da cidadania, Sônia Maria de Meda Groisman Piardi. Bem-vinda ao programa, promotora Sônia. A gente viu nessa reportagem 2 exemplos de atuação, na área dos direitos à saúde e também na área da segurança e bem-estar, que é no caso das vistorias asilares. Por que o Ministério Público atua para auxiliar essa faixa de público a ter esses direitos, doutor? Bom, a Constituição e o próprio Estatuto do Idoso dizem que o primeiro dever com relação ao idoso, a primeira obrigação é da própria família. Em segundo, a sociedade e terceiro, o Estado. A atuação do Ministério Público vai se dar como um representante do Estado, no sentido de atender essa população que historicamente é mais vulnerável, assim como acontece com a criança e o adolescente e com os portadores de deficiência. O que está em jogo aí, então, é a vulnerabilidade dessas pessoas. Exatamente. A maior dificuldade que eles têm em busca dos seus direitos, de uma melhor qualidade de vida. A gente tem que esclarecer também, para não confundir muito o público, quando a gente mostra um exemplo de que o Ministério Público conseguiu remédio para essa pessoa. O Ministério Público não foi lá conseguir o remédio, ele foi lutar por um direito
a saúde e a vida dessa pessoa, é isso? Com certeza. E o medicamento, o exame, a cirurgia de que o idoso ou qualquer outra pessoa necessita é um direito de toda a população, porque a nossa Constituição fala em integralidade do atendimento. Então, o atendimento tem que ser desde o nível primário, que é o básico que se obtém num posto de saúde, como o secundário e o terciário, que é as cirurgias mais complexas, os exames de alta tecnologia. A gente nota uma semelhança entre o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Criança. O da criança veio antes e o do idoso veio depois, alguns anos depois, e tem alguns pontos que são muito parecidos, só mudam algumas expressões assim. Por que isso? Isso não é uma coincidência, né, promotora? Não, não é exatamente, voltamos a reprisar a condição de vulnerabilidade dessas duas populações. E porque a própria integralidade do atendimento que nós estamos obrigados a patrocinar ou colaborar para que aconteça. Quando a senhora fala em integralidade do atendimento, quer dizer que existe toda uma rede que deve ser também constituída para a proteção do idoso? Exatamente. E o nosso papel aí é de cobrar do gestor público que ele implante e que essa rede funcione, para que as pessoas possam buscar de maneira mais célere e fácil o atendimento que necessitam. Ok. A gente vai fazer um breve intervalo, então, promotora. Depois a gente foi às ruas escutar a população, para essa população, para o público mesmo, tirar as dúvidas sobre a nossa atuação. A gente faz um breve intervalo, então, e já volta.